E aí pessoal, salve Maria, como é que vocês estão? Hoje a gente vai para a quinta aula do nosso curso de História da Igreja. Então antes da gente prosseguir, já deixa o like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro das nossas próximas aulas. Compartilha esse vídeo com quem tu acha que vai curtir ou que precisa receber esse conteúdo e comenta aí embaixo, Viva Cristo Rei! Eu vou ver se eu consigo deixar aqui nos comentários também o link para quem quiser apoiar o canal, senão ele vai estar na página inicial do canal. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, hoje a gente vai falar sobre Constantino, Nicéia e a crise ariana. Lembra que na aula passada a gente começou a falar sobre os padres da igreja, que sucederam os padres apostólicos. Então, só para a gente retomar, nós temos os santos apóstolos saem pelo mundo, nos locais por onde eles passam, eles formam comunidades de fé. Essas comunidades de fé nós chamamos de dioceses e nelas os santos apóstolos eles instituem bispos para que eles possam governar essas comunidades. A esses bispos eles transferem tanto o poder de perdoar e reter pecados, como também o poder de trazer Deus à terra por meio da celebração da Sagrada Eucaristia, da consagração das espécies do pão ázimo e do vinho para que se tornem verdadeiramente o próprio Jesus Cristo, corpo e sangue de nosso Senhor, conforme Ele próprio ordenou na última ceia. E também esses bispos vão poder depois sagrar novos bispos, poderão sagrar sucessores, porque os apóstolos vão morrer. E de fato isso vai acontecendo ao longo das décadas. Na década de 60 a gente tem as mortes de Pedro e Paulo em Roma. Pedro em Roma mesmo, Paulo do lado de fora da cidade, porque ele era cidadão romano. Pedro que até hoje está enterrado debaixo da Basílica de São Pedro como um sinal visível das palavras do Cristo: Simão, de hoje em diante tu te chamarás pedra, e sobre ti eu edificaria a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Vemos então que esses bispos que conviveram com os apóstolos, que eram do mesmo tempo, que foram sagrados por eles, a esses nós chamamos de padres apostólicos. Inclusive, se a gente for pegar Santo Inácio de Antioquia, que morreu no ano 107 depois de Cristo, então ele era contemporâneo, ele morreu quase na mesma época que São João, que morreu em algum momento ali entre o final dos anos 90 e começo dos anos 100 depois de Cristo. A gente vê Santo Inácio falando: onde está o bispo, ali está a sua comunidade, assim como onde está Jesus Cristo, ali está a Igreja Católica. Bom, nesse segundo século a gente também abordou que já havia a veneração das imagens. No século seguinte, no século III, a gente vê já também a oração mais antiga que se tem documentada em documentos oficiais da igreja, a Nossa Senhora. E nessa época a gente já está então no período dos padres da igreja. Vejam, se no começo a gente tinha os apóstolos para poder consultar com eles a doutrina, depois a gente tinha os bispos que conviveram com os apóstolos. Os apóstolos morreram, mas tem bispos que ouviram deles, que receberam deles tanto o episcopado quanto a doutrina. Bom, depois eles também vão morrer. E a gente vai ter então os seus sucessores. Daqui a pouco a gente já não tem mais aquelas fontes originais. A gente tem o quê? E não tem Bíblia também. A gente tem a Sagrada Tradição, que foi transmitida a esses bispos e que eles preservam. Só que adentrando o século IV, a gente tem uma grave crise. Surge uma enorme heresia no seio da igreja, chamada arianismo, que ela praticamente dividiu a igreja. Por quê? Porque o arianismo ele pregava que Jesus não é Deus. Ele contrariava aquilo que os santos apóstolos ensinaram e que a Igreja Católica vinha preservando desde a sua fundação sobre Pedro. Só que eles não queriam ser como hoje a gente vê os protestantes, cada um fundando a sua própria seita de esquina. Não, eles queriam perverter a própria Igreja de Cristo. E nisso entra Constantino. Constantino, ele precisou enfrentar uma batalha que definiria quem se tornaria imperador. Antes dessa batalha, ele viu no céu Nosso Senhor Jesus Cristo, que mandou que ele usasse o quirô, que é aquele pechis, e disse: sob este sinal tu vencerás, em hoc signo vinces. O quirô, ele é as iniciais de Cristo, em grego. E assim Constantino fez. Ele mandou que os soldados dele pintassem o quirô nos escudos. E dessa forma, Jesus deu a ele a vitória na batalha, que fez com que ele se tornasse imperador de Roma. A conversão oficial de Constantino ela só vai acontecer no final da vida dele. Mas a mãe dele era uma santa, que peregrinou para a Terra Santa e lá encontrou a cruz de Cristo, a verdadeira cruz onde o Senhor foi crucificado, não só dele como a dos outros dois ladrões também, Santa Helena.
era mãe de Constantino, mas focando no imperador. O catolicismo ainda não era a religião hegemônica em Roma, porém, já tinha muitas pessoas adeptas da religião e a questão ariana estava dividindo, gerando brigas. E Constantino queria que essas brigas não atrapalhassem o império. Então, ele convoca o concílio de Nicéia, ocorrido em 325. Por quê? Porque ele quer que os bispos se resolvam, deem um jeito nisso. Vocês são os guardiões da fé, não são? Então, resolva essa encrenca. E assim é realizado o concílio de Nicéia, que nesse ano de 2025, o Papa convidou os ortodoxos a celebrarem junto conosco, porque na época éramos uma só igreja, antes dos ortodoxos resolverem se separar da Igreja de Cristo. Nesse concílio é onde teria acontecido o caso em que São Nicolau, o Papai Noel, teria dado um soco na cara de Ário e sido preso por conta disso. Por quê? Porque Ário, e ele dá nome à heresia, era o principal expoente que defendia essa tese de que Jesus não era Deus. Ele era um grande profeta, o maior de todos os homens que já viveu, mas ele teria sido criado pelo Pai. Então o concílio condena isso. E é aí que é promulgada a primeira versão do credo que até hoje nós rezamos na Santa Missa, onde se declara que Jesus é gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então rechaça-se a heresia de que Jesus seria uma criatura. Não, ele é Deus, assim como o Pai é Deus, assim como o Espírito Santo é Deus. São três pessoas distintas, mas é um só Deus, por meio do qual todas as coisas foram criadas. E por nós e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou no ventre da Santíssima Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus. Enfim, o credo da Igreja. Só que apesar de ter sido oficialmente combatido, o arianismo continuou infectando muitas pessoas. Tanto é que diversos povos bárbaros, quando forem convertidos, serão convertidos não ao catolicismo ou cristianismo, que são exatamente a mesma coisa nesse primeiro milênio, mas ao arianismo. Mas, dogmaticamente, o arianismo foi completamente anatemizado da Igreja em 325, em Nicéia, pelos bispos católicos. E onde entra a Bíblia nessa história, que até agora a gente não falou de Bíblia? Bom, vamos aproveitar então que a gente está falando sobre o século IV só para entrar na questão da Bíblia. Quase 60 anos após a morte de Constantino, a gente vai ter o concílio de Hipona, em 393. E no concílio de Hipona, os bispos católicos é que vão ratificar os livros do Novo Testamento. Eles vão dizer, esses daqui compõem o cânon da Bíblia, à luz da tradição que eles receberam de seus antecessores. Esses livros foram divinamente inspirados, estão de acordo com a tradição que nós recebemos desde os santos apóstolos e por isso são dignos de fé. Como dirá mais adiante Santo Agostinho, eu não creria na Bíblia se a isso não me levasse a autoridade da Santa Igreja Católica. Então, só para fazer um fechamento aqui, eu tenho pelo menos mais 1 ou 2 vídeos falando sobre isso. Vocês encontram aqui no canal. E ainda pretendo fazer pelo menos mais um, ou sabe-se lá quantos forem necessários. É impossível ser cristão sem ser católico. É impossível dizer que crê em Jesus Cristo sem ser católico, porque a fé em Jesus Cristo só chegou até nós através dos bispos que receberam ela dos santos apóstolos. E mais impossível ainda é dizer que crê na Bíblia sem ser católico, que foram os bispos católicos que reuniram os livros e disseram, essas são as Escrituras Sagradas. Se tu não é católico, não existe base, não existe fundamento para a fé que tu diz ter no nosso Senhor Jesus Cristo e nas Sagradas Escrituras. E nós sabemos que Jesus Cristo é Deus, morreu e ressuscitou, porque os seus apóstolos e os discípulos que conviveram com ele derramaram o seu sangue para espalhar essa verdade ao mundo. E ninguém morre em nome de uma mentira. Então, é o sangue deles, dos mártires do primeiro século, daqueles que conviveram com nosso Senhor, que atesta que Jesus é o Cristo prometido. É Deus que se fez homem, é o Deus de Abraão, é o Criador do universo, e que ele ressuscitou e subiu aos céus. Muito obrigado pela companhia na aula de hoje. Rezem uma Ave Maria por mim, coloquem meu nome nas intenções da Santa Missa. Deus abençoe vocês e as famílias de vocês e que Nossa Senhora interceda sempre por vocês, pela conversão, pela salvação de vocês. Forte abraço então e até a próxima.